Boa noite, gente. Queria agradecer a todos aí que já estão conosco. Nós já estaremos aqui falando com a nossa convidada de hoje para um assunto tão importante que nós devemos conversar hoje com a população de Campos. É muito bom ter vocês com a gente aqui, em mais uma live, né? Fazer um agradecimento a quem está nos acompanhando todos os sábados, às 18 horas, para que possamos estar conversando temas importantes que estão no dia a dia de cada um. Então, nós já falamos sobre educação no momento da questão da pandemia, já falamos de segurança pública no momento também da pandemia, e também já falamos de outros temas, como questão animal, no momento da pandemia também. Então, nós temos vários temas que nós estamos discutindo, falando e participando com vocês para o esclarecimento. Então, hoje, eu estou aguardando aqui o contato da nossa querida doutora Luciane Mina, para que nós possamos iniciar esse bate-papo tão importante com a população de Campos. Muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Boa noite a todos. Quero mandar um abraço aí para o Ornella, que está comigo, o Flávio, o Cordeiro, o nosso amigo Cordeirinho está aí também com a gente. Muito obrigado a você. A Maria Olímpia está assistindo a gente lá de Marataízes, a Jureia lá no Rio de Janeiro, o Cláudio, a Ana Júlia também ligadinha com a gente aqui. Opa! Nós temos o César, doutor César, que está lá conosco. Um grande abraço para você, doutor César, que tem sido um grande parceiro na construção dessa nossa live. Estamos só aguardando a entrada da doutora Luciane Mina na nossa live para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Queria pedir à doutora Luciane que pudesse entrar aí na nossa live para que a gente pudesse fazer a nossa conexão, tá certo? A Silvana também está aqui com a gente, a Clara Fonseca com a gente também aqui. Mandar um abraço para a Luísa também com a gente, o Rodrigo, o Cordeirinho já falei, grande amigo, o César também já falei. Então são várias pessoas que estão entrando conosco aqui para que nós possamos conversar com a doutora Luciane, aguardando só o contato dela aqui. Eu queria pedir ao Luiz Felipe fazer um contato com a doutora Luciane para poder ela entrar em contato com a gente, para que a gente possa iniciar. Minha gente, esse tema de hoje é muito importante, que eu queria dizer para vocês, porque é um tema que diz respeito à vida de cada um, porque o isolamento social é a principal relação de saúde mental, da saúde mundial, a fim de evitar a propagação do coronavírus, causador da Covid-19. A medida, no entanto, impôs às pessoas uma mudança radical no seu estilo de vida. Somando-se ao medo que as pessoas estão, e que é natural, de ser contaminado, a impossibilidade do contato físico, entre outros fatores, a situação acaba trazendo transtornos também à saúde mental da população. Para tanto, nós convidamos hoje, que já está conosco aqui, a doutora Luciane Mina. Vou ler aqui o currículo da doutora Luciane Mina. A doutora Luciane Mina é psicóloga clínica, ela é facilitadora de barra de Access, CFMW, consultora de RH e o mais importante de tudo, é a mãe de Cláudia e de Thalita. Boa noite, essa é a função Luciane. mais chique. É o mais importante de tudo. É o mais importante. Eu estava vendo lá a divulgação que você fez e falei assim, ele entendeu. O mais importante, a parte mais importante para nós, né, Pudim? Claro. É a nossa família. Eu estou aqui em casa, aqui, quem tem me ajudado aqui é a Ana Júlia, o Luiz Felipe, a Ana Clara, que são as pessoas que estão comigo aqui, me dando suporte. São os filhos. O mais importante, eu ainda tenho ainda Roberta, ainda tenho o Netinho, tem Estela e tem Ana Carolina. É uma tropa. É uma boa equipe de apoio, né? É, boa equipe de apoio. Doutora Luciana, nós estamos enfrentando esse processo da pandemia e nós sabemos que as autoridades de saúde recomendam o isolamento social. E nesse isolamento social que as pessoas estão, surgem diversas questões de natureza psicológica, o medo de pegar a doença, o seu isolamento social de uma forma em geral. E a gente inicia o nosso bate-papo aqui, conversando com você, quais são os principais sintomas psicológicos que podem aparecer em momentos como esse da pandemia, na quarentena que estamos vivendo. Pudim, assim, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui com você e de nós estarmos conseguindo levantar essa bandeira que eu acho que
é o grande remédio para essa situação, se chama família, né? É estar, valorizar e curtir a família. E aí, daí eu já começo a sinalizar que um dos grandes sintomas de que esse momento não está sendo vivido de uma forma produtiva, gratificante, é quando o indivíduo já começa a classificar que estar em família não está bom. Não estou com paciência com as crianças, não consigo lidar com o meu parceiro, com a minha parceira, o conflito doméstico ele aumenta. Então, o primeiro indício está por aí. Algumas pessoas vão sentir uma tristeza, outras pessoas vão estar, devido à sobrecarga de informações oriundas da mídia, elas vão estar negativando tudo, né? E aí qualquer sugestão de tarefa futura, ela acaba ganhando uma conotação muito ruim. E uma outra coisa que a gente vai observando é a própria imunidade, né? Então, o corpo vai sinalizando uma indisposição, uma vontade maior de ficar dormindo, um cansaço, cansado de não fazer nada, sabe como é que é? Então, existe vamos dizer assim, um movimento muito grande no sentido de, eu não tenho o que fazer e estou cansado de que não tenho o que fazer, né? Então, esses são, assim, no meu entendimento, o que mais chama a atenção, né, nessa rotina, vamos chamar assim, porque bem ou mal nós já estamos há praticamente 60 dias, mais de 60 dias nessa situação, né? Exato. Doutora Luciane, nós queríamos interagir aqui com quem está nos assistindo, que também Sim. A doutora Luciane, dentro do que ela possa responder, nós vamos abrir para perguntas também de quem está nos assistindo. Claro. Aí, e automaticamente nós temos aqui um roteiro que a gente vai seguir, mas está aberto também as pessoas que estão nos assistindo a fazer alguma pergunta e, se tiver condições de responder, a senhora, por favor, fique à vontade. Como combater essa questão de isolamento psicológico que a gente fica? A gente está no isolamento psicológico, que a senhora falou com os sintomas que surgem. Tem alguma maneira de lidar com essas questões que a senhora acabou de falar aqui? Como a gente pode lidar com elas? O caminho mais produtivo é a tradução que a gente dá para esse momento. Então, mais do que um confinamento, o meu convite para as pessoas tem sido transformar esse momento numa oportunidade de refinamento. Então, quais foram as atividades que não puderam ser feitas por falta de tempo? Quais foram os contatos, as relações que nós tivemos dificuldade de prolongar, aprofundar, fortalecer por falta de tempo? Então, existe aqueles que vão fazer uma tradução como confinamento, como isolamento social, e eu te diria até que, tendo em vista o acesso que uma massa muito grande tem à rede social, nós hoje estamos em distanciamento social. Nós não estamos no isolamento, na medida em que quem não pode cuidar da própria vida perde o tempo cuidando da vida do outro e, às vezes, sofrendo por isso, né? Mas nós estamos muito mais no distanciamento do que no isolamento. Nunca se cuidou tanto da vida alheia quanto estamos cuidando ultimamente. E isso pode não ser tão saudável quanto a gente gostaria, né? Então, quanto mais a gente puder fazer com que esse instante seja um instante positivo, né? Então, quais são as atividades, tarefas, escolhas, pensamentos, relações que eu vou procurar fortalecer para dar um up no meu dia, né? Então, se eu estou vendo muita televisão e ali eu estou me sentindo amedrontado, sobrecarregado, desliga,
o controle está na sua mão. Desliga, daqui a pouquinho vai lá e liga de novo, mas não deixa ligado, né? Está ligando para uma pessoa, né? Está ligando para uma tia, está ligando para uma prima, e essa pessoa só reclama, só diz que está ruim, só chora. Duas coisinhas, procure alguém que possa auxiliar essa pessoa e diminua o tempo de contato, né? Não deixe essa pessoa de lado, busque alguém que possa auxiliar, mas não fique ali de sustentáculo numa coisa que você não pode sustentar, né? Salvar um afogado sem saber é correr um sério risco de morrer antes dele. Entendi. Então, as pessoas que estão vivendo isso aí, existem maneiras... por exemplo, realmente, tem gente que fica preso na televisão, ouvindo a notícia que é a notícia pior que a gente espera, que está crescendo Sim. o problema da contaminação, está crescendo o número de mortos, e aí isso traz para ela uma certa angústia. Então, uma das questões que a senhora está falando é evitar, para quem sente essa angústia, evitar assistir esse tipo de notícia. Evitar ao máximo estar se expondo, né? Vai lá, escuta, para também não ficar na ignorância total, mas não fique na sobrecarga na medida em que você não aguenta. Por exemplo, um jornalista, um profissional da comunicação, ele tem que estar ali e ele precisa se preparar, se ajudar, se cuidar para fazer o trabalho que ele faz. Mas quem não está nessa linha de frente precisa aprender a se poupar para que possa fazer melhores escolhas. Então, é nesse sentido. Estar ali se expondo não vai ser o melhor caminho. Então, existem pessoas que assistem a mesma informação em uma emissora, muda para a segunda emissora para ver a mesma coisa e vai para outra emissora para ouvir a mesma coisa. E aí, no final, não entende por que está assim. Meu Deus, as coisas não dão certo, está todo mundo doente, eu não estou aguentando, eu estou desistindo. Mas, na verdade, ele se sobrecarregou. Luciane, e no caso dos sintomas de ansiedade? Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, inclusive faço uso de medicação, mas com orientação da minha psiquiatra, que é uma profissional que me trata da questão da ansiedade. As pessoas como é que elas identificam que elas estão ansiosas? Como é que elas descarregam? Como fazer? Porque às vezes, aqui em casa, por exemplo, não vou citar nomes para não dar problema, desconta do rango, desconta do chocolate, né? E essa questão da ansiedade. Mas como lidar com a ansiedade? Primeiro deixa eu rir um cadinho, que é o melhor remédio. Achar alguma coisa para alegrar a vida, né? Porque o que é... Primeiro vamos compreender o que é a ansiedade. É como se eu quisesse sair do chão e colocar o pé em duas cadeiras ao mesmo tempo. E isso não é viável. Então, ou eu coloco o pé no passado, ou eu coloco o pé no futuro. O pé no passado e no futuro, ao mesmo tempo, eu não consigo. Então, o indivíduo que é ansioso, ele está ou preocupado com o que vai acontecer, ou ele está se sentindo ameaçado com o que aconteceu. Procede? Vê se você sente isso dentro de você. O que te traz uma ansiedade? É quando você diz, como é que vai ser amanhã, o que eu vou fazer, o que eu tenho que resolver, isso te tira do eixo, certo? Ou, ontem não deu certo, o que vai acontecer hoje? Ontem fulano disse isso, no mínimo ele vai dizer não sei o quê. Então, você começa a criar um quadro de instabilidade, porque ou está com o pé no futuro, ou com o pé no passado, querendo estar com o pé no outro lado. Deu para alinhar? Sim. Perfeito? Ok. Segunda etapa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer os meus pés para o presente. No momento em que eu percebo que vai crescer um grau de ansiedade, é lógico e evidente que existem pessoas que elas já estão ansiosas, né, num grau tal que ela precisa da interferência medicamentosa. Mas, se ela puder, no momento que ela detecta que, opa, estou saindo do presente,
ela então faz uma tarefa pequena. Como está a minha respiração? Então volta, porque para prestar atenção na respiração, tem que prestar atenção no aqui e no agora, tá certo? Então eu vou voltando para o presente. A Adri, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que eu... Tainara, eu acho. Ela está dizendo, o chocolate realmente me ajuda com a ansiedade. A grande questão, Tainara, o chocolate, ele vai te dar um elemento que a gente chama de paliativo. Você põe um doce e ele te traz para essa sensação. Só que daqui a pouquinho acabou aquele doce, eu vou buscar mais. E aí eu entro no quadro do chocolatra. Então, eu preciso, voltar para o presente através da minha respiração. 2, eu preciso trazer sabor, que é o que o chocolate traz, né? Então, eu posso buscar um chocolate que vai acabar, ou eu posso buscar realizar um sonho, implementar um projeto, me envolver com uma tarefa. Pudim, você mais do que ninguém pode responder para mim. Quando você está verdadeiramente empenhado, envolvido e engajado num projeto, você se sente ansioso? Não. Por quê? Você está, percebe? Você está... Exatamente. Você está eminentemente envolvido com o presente. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, você não vai nem para o futuro, nem para o passado. O que acontece é que a gente deslinca e então a gente entra num quadro de ansiedade. Por quê? Porque a gente tirou o sabor da nossa vida. É importante que a gente consiga trazer sabor, né? E esse sabor é como eu posso ser uma efetiva contribuição para a minha vida. O que eu posso fazer, né, de efetivo para que eu possa trazer significado. Veja que quando você está num projeto, tem um significado, tem um sentido, e aí a ansiedade não acha espaço. Então, quando nós nos permitimos nos conectar com o nosso verdadeiro sentido, a mola propulsora de realização, ela nos foca e não deixa a gente ir nem para um lado, nem para o outro. Consegui explicar? Conseguiu. O Dimerson mandou um abraço para você. Tem tanta gente amiga entrando, né? O Luiz está perguntando se buscar ocupar a mente é a melhor saída. A Elane diz assim, estou muito feliz em dividir as tarefas com minha amiga e parceira com os afazeres de casa como antes. Consigo dividir os afazeres de casa que antes eu tinha que levantar às 4 horas da manhã. Então, e nós temos duas questões importantes. Hoje, o prazer de dividir com alguém, fazer a família participar, né? E existem aquelas mulheres que, além de ter que sair, volta para casa para ter que fazer o que antes um funcionário poderia ajudar. Como esse funcionário não está vindo para casa, ela então ficou com as duas tarefas, a rua e a casa. Então, em casa, é importante, né, que todos que estão ali, não estou dizendo que todo mundo vai ter que fazer tudo, até porque nem todo mundo tem facilidade. Mas se cada um se predispuser olha, deixa esse pedaço aqui comigo, só o fato da pessoa que está na rua ou que está na cozinha pensar assim, não, o banheiro é responsabilidade de fulano, o jardim é responsabilidade de ciclano, o cachorro é responsabilidade de Beltrano, o nível de sobrecarga interna, ele diminui. Portanto, aquele quadro que a gente descreveu de ansiedade, ele não se dispara. Por quê? A pessoa se foca na tarefa dela. Então, se você que está nos ouvindo aí puder criar maior saúde dentro de casa, olha aí qual é o lugar, qual é a tarefa que você pode dizer, olha, isso aqui deixa comigo. Nem que seja assim, o lixo, todo dia quem vai tirar sou eu. Só isso. Porque a disposição de ajudar, a disposição de participar, a disposição de compartilhar, traz para dentro de casa uma harmonização, né? O sentimento de cooperação, ele faz com que as pessoas se fortaleçam. O sentimento de competição, cada um que se vire, né? Deixa ela ou deixa ele se virar,
faz com que o desagregar fique mais forte. O Luiz Felipe está perguntando sobre a questão se ocupar a mente é a melhor saída. Ah, tá. Aí você está falando da questão da atividade física, né? Física, veja, hoje nós temos aí uma riqueza muito grande na internet, né? O YouTube oferece tudo que a pessoa quiser, ela tem, né? Então, Luiz, eu diria para você que o voltar-se, a minha palavra principal é o sabor. Identificar o que te traz sabor, identificar o que te traz alegria, né? Então, hoje pela manhã eu precisei resolver algumas coisas dentro de casa. Enquanto eu estava resolvendo, eu fui lá no YouTube e botei na minha lista de música. E eu gosto muito de ouvir mantras, gosto de ouvir canto gregoriano. Então, foi, sabe, uma manhã muito agradável, porque eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, mas curtindo as músicas que eu gosto de curtir. Então, usar a mente para não dar espaço para ficar maquinando bobagem é muito importante. Muito, muito, muito. Tem mais aqui, o Gibson falou assim, já pintei a casa toda. Aqui a porta e as grades já pintou. Parabéns, isso mesmo, isso mesmo. E a Nájila está dizendo assim, solidariedade é tudo. A Nájila está trazendo essa informação aqui. A chocolate traz uma breve sedação de alívio. E serotonina. Eu acho que você escreveu serotonina. Serotonina, serotonina, né? Uhum. Porém, nos torna viciados. É aquilo que eu falei. Como ele para, né? Ela é uma satisfação temporária. Então, como não há um enriquecimento daquela satisfação, um prolongar, então eu preciso ficar me retroalimentando. Se tem uma música que diz assim, né? De dentro para fora, de fora para dentro, não é? Amor não chora de sofrimento, né? Então, eu tenho que buscar esse prazer de dentro para fora. O chocolate é de fora para dentro. Então, eu preciso botar mais e mais e mais. Se eu identifico uma forma de vir de fora, de dentro para fora, ele é mais permanente, mais estável, mais harmonioso e me dá uma tranquilidade infinitamente maior. Agora, Luciane, é o seguinte, eu assim, pelo menos, sob o ponto de vista pessoal, percebo que essa ansiedade hoje, neste momento que nós estamos vivendo, ela está muito mais ligada à expectativa, é isso que você falou, né? A gente está tentando prever o futuro. Porque, muitas das vezes, as autoridades estão dizendo o seguinte, olha, nós estamos no pico da pandemia, daqui a pouco, em uma semana, vamos começar a liberar. Talvez essa questão da ansiedade nesse momento não esteja ligada justamente a essa ansiedade do momento que vai acabar tudo isso? E aí, a palavra especial que você usou é a ansiedade com o momento. Então, nós estamos numa doença nova, num momento completamente novo, e todo mundo porque quer sugerir algo velho, né? Todo mundo quer sugerir um remédio velho. Então, nós não estamos nos colocando abertos a olhar o que é possível fazer, como que eu posso ser instrumento de melhoria nesse instante. O que tem de mim, né, enquanto característica, enquanto habilidade, enquanto possibilidade, o que tem aqui que eu posso usar a meu favor, a favor da minha família, a favor até da minha vida futura, porque, Pudim, por mais que a gente reclame de estar dentro de casa, eu lamento muito, mas nós não vamos ficar dentro de casa pro resto da vida. Nós vamos ter que sair. E aí, a hora que a porta abrir, a gente precisa identificar. Eu vou abrir a porta e vou encontrar um cenário bom. Que legal. Estou preparado, tenho elementos para dar um salto, né? Tendo em vista que quem sair da porta, por essa porta e encontrar um cenário positivo e vai vencer, não será o forte, será o preparado, né? Mas vamos que a gente abra a porta, né? Porque muitos de nós estão tendo a alegria de estar trancadinho dentro de casa. Então, abre a porta e o cenário lá fora está muito ruim. Como nós poderemos ser veículos,
vetores de transformação, de melhoria, de crescimento, né? Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar muito com meu pai, ele está no Rio de Janeiro, com o meu irmão, e em determinado momento ele falou assim, minha filha, é muito ruim estar trancado dentro de casa, é muito ruim a gente não poder sair. E aí ele começou, eu falei, paradinho, só um minutinho. Quantas vezes o senhor pôde conversar com seu filho com muita calma, diferente de antes? Quantas vezes o senhor pôde mergulhar numa profundidade das relações da nossa família, diferente de antes? Quantas vezes nós temos oportunidade de conversar detalhadamente no telefone, diferente de antes? Opa, para um cadinho. Então, vamos olhar com um novo olhar esse momento e nos preparar, porque nós precisamos ir em direção a quem está lá fora, porque muitas pessoas, Pudim, não estão se cuidando, a gente ainda passa de carro na rua, a gente encontra pessoas sem máscara, nós encontramos pessoas que estão indiferentes ao que está acontecendo. Infelizmente, existem alguns países que estão dizendo que não quer receber a gente por conta dessa irreverência, então nós vamos ter um preço a pagar por isso. Como... Perfeito, deu uma paradinha aqui. Luciane? Tá. Oi. Vamos continuar. Não, o que eu ia dizer é assim, então, abriu essa porta, como é que nós vamos ser efetivos? Como é que nós vamos ser vetor de ajuda? Como é que nós vamos ajudar os nossos colegas profissionais a olhar com mais responsabilidade e coragem o papel que ele tem que desempenhar? Só a gente desempenhando. Falar é fácil pra caramba. A gente vai ter que exemplificar. Então, pedir a Deus Nosso Senhor misericórdia, ajuda, para que nós possamos sair e servir, né? Mas para sair e servir, eu tenho que estar bem. Fala. Eu só queria dizer assim, tem um grande amigo meu que está nos acompanhando, é o deputado estadual Renato Cozzolino, futuro prefeito de Magé, quer mandar um abraço para todos lá de Magé. Um beijo, Renato. Estou te acompanhando, viu? Ele está aqui assistindo a nossa live e manda um abraço para a gente. A Leide Lúcia fala assim, estava numa tomada boa de estudos, agora perdi o foco. Ando desanimada, ansiosa, com medo demais. Então, esse medo... como é o nome dela? Desculpa, repete Leite de novo. Lúcia. Leite. Perdão, olha só, Leite. Está comendo, desculpa. Está comendo demais, ansiosa. Ok. Então, vou repetir. Observe o seguinte. Estava numa tomada boa de estudos, agora perdi o foco. Ando desanimada, ansiosa e comendo muito. Tá, então, é hora de buscar, seja live, livro, um amigo para conversar por telefone, o joelho no chão, não sei, o caminho que você precisa usar para retomar o encontro com você mesmo. Quando você estava estudando, você sabia que você precisava se fortalecer para a próxima etapa. Quando você perdeu o rumo, foi a hora em que você saiu do reino do nós e foi para o reino do eu. Quando a gente entra no reino do eu, a gente entra com medo, né? Então, essa é a história. Quer sair do medo? Entre no reino do nós. Saia do reino do eu. Ao invés de estar pensando apenas em como isso pode ser ameaçador para você, pense em como nós podemos ajudar, né, ao todo. Assim, eu quero agradecer muito as pessoas que estão deixando um beijo, um abraço, um carinho. A gente nem pode parar para abraçar, né? Eu fico muito feliz, honrada por ver os amigos aqui. E dizer que o medo é o principal implante distrator que impede a gente de crescer. Então, quando você... eu chamo o medo de fé invertida. Né? Quando você diz assim, vai acontecer tal coisa com medo, aí a pessoa fala assim, tá vendo? Olha só como eu tinha razão. Por quê? Porque ela mobilizou imagens mentais, sensações e pensamento, ela focou naquilo que ela estava com medo. E aí ela diz que ela conseguiu. Mas, na verdade, ela criou aquela realidade.
nós criamos a nossa realidade, sabe, Pudim? Embora a vida não tenha nos dito isso, não tenha nos dado esse cetro do poder, nós temos, né? Eu tenho uma grande amiga que nós temos estudado muito a barra de Axis, esses conceitos, o viver com facilidade, alegria e glória, e ela falou para mim, Luciane, há mais ou menos uns 10 dias, eu falei assim, eu não quero mais ir trabalhar não, eu quero ficar em casa. Aí eu arranjei uma doença renal, tive que fazer uma cirurgia e estou na cama. Então, isso é o medo, eu junto o meu medo com o meu desejo, a sensação e crio uma realidade. Então, a você que falou, né? Eu estava estudando e agora eu estou com medo, é porque você estava no reino do nós, olhando como você poderia ser útil para todos, e você se apavorou e começou a achar que isso vai ameaçar a você, e aí você perdeu, então, o rumo, vamos chamar assim. Ok? Ok, Luciane, tem quem também, o Wellington Monteiro aqui, está perguntando o seguinte: será que a nossa ansiedade não está mais ligada às notícias maldosas, à realidade dos fatos? Se a ansiedade não pode estar muito ligada a essas fake news que nós estamos aí assistindo. Na verdade, assim, sim. Primeiro responder, sim, ok, está. Mas depois fazer duas perguntas. A primeira, quem está com o controle da TV na mão? Né? 3, quem está com a responsabilidade de, antes de mergulhar e sofrer nessa fake news, e buscar a veracidade dos fatos, né? Então, é muito comum, eu era recém-casada, e eu cheguei para uma amiga, ela é pediatra, e falei assim, eu não vou vacinar as meninas com tal coisa. Eu disse para que eu não ia dar a vacina, né? Aí ela falou assim, quem que disse para você que não é para vacinar, Luciane? Eu falei, a vizinha tal. Ela falou, qual é a formação da vizinha? Eu falei, não sei. E eu que sou médica, você não está me dando assunto não, Luciane? Então, aquele momento, né, foi um momento em que eu comecei a observar de onde é a fonte da informação, né? A qualidade do informador, porque também não basta ser só uma fonte, ele tem que me dar sustentação suficiente para ser considerado uma fonte fidedigna, e quem escolhe se a gente vai alimentar uma fake news somos nós. Então, eu tive, logo no início, estava aquele desespero de álcool gel. Sim. Aí apareceu um anúncio de pontos de álcool, né? Aí eu fui, curti, compartilhei com as pessoas mais próximas que eu tinha, mas entrei no carro e fui lá ver. Quando eu cheguei lá, perguntei para um, perguntei para outro, perguntei para outro, não era. Voltei para casa, internet. Para todas as pessoas que eu mandei, olha só, isso aí não procede, não faz, não vai, não isso, não aquilo. Será que as pessoas têm essa preocupação? Quer dizer, eu, na verdade, deveria ter feito o contrário. Eu tinha que ter ido primeiro e multiplicado depois, né? A partir dessa situação, eu já sei que eu vou, quando eu descubro uma coisa boa, primeiro eu vou usar, eu vou experimentar, percebi que deu resultado, aí eu vou avisar, né? E Claudinha fala muito disso. Mamãe, se você sinaliza que algo é bom, você é um formador de opinião, você rapidamente vai contaminar a tudo e a todos, né? Então, ela sempre está me auxiliando, trocando ideia comigo, e é real isso, né? Então, é nesse sentido. Luciane, antes de mais uma pessoa fazer uma pergunta, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer a você sobre a questão do pânico. Momentos de crise como esse geram mais casos de pânico? Como evitar uma crise de pânico nesta situação? Quando nós... do pânico, né? Sim. Quando nós criamos artifícios para gerenciar, então, eu tenho crise de pânico, eu percebo que quando eu estou perto de determinadas situações, eu me dispara o pânico. Então, lembra quando nas nossas histórias de desenho, né, o que antes, nem sei se agora existe mais para as crianças, mas existia um castelo,
Entre o castelo e a parte externa tinha um fosso. E aquele fosso só era atravessado se uma ponte desse acesso para quem quisesse entrar no castelo. Procede? Então, o indivíduo que tem pânico, ele precisa, criar um fosso à volta dele. O que é isso? Eu preciso ter um estado de vigilância, que um moço, olha, falou isso há 2000 anos atrás, orai e vigiai, né? Isso é criar um fosso. Porque se eu oro, eu mantenho o meu padrão de pensamento, de escolha elevado. E se eu vigio, quando ele desce, eu subo, né? Então, o indivíduo que tem um quadro já reconhecido de pânico, ele precisa ter um autocuidado, um amor próprio. Ele não pode só esperar que o mundo seja carinhoso com ele, amoroso e cuidadoso. Não, ele precisa se preservar, se cuidar, se amar. Por quê? Se ele faz isso com uma constância muito grande, é como você, por exemplo, durante muito tempo eu tive uma funcionária que ela dizia assim, eu não sei como vocês aguentam o silêncio dessa casa. E aí, num determinado dia, eu fui à casa dela. O rádio rufava alto, e era o rádio, a televisão e as crianças gritando. E na minha casa, nada disso acontecia. Então, quando ela saía do extremo barulho e vinha para cá, para o silêncio, ela se incomodava. Quando eu saía do silêncio e ia lá no extremo barulho, eu me incomodava. Então, voltando à pessoa que tem pânico, se eu procuro criar um ambiente harmonioso à minha volta, se eu procuro pessoas, atividades, pensamentos e trocas produtivas, quando eu saio dessa linha, a tendência é que eu perceba. Então, é hora de levantar essa ponte e não deixar mais nada passar. Me trabalho através de leitura, psicoterapia, um banho de energia, de luz, de água, não sei, alguma coisa que me tire daquele estado e eu me reharmonizo e aí eu desço a ponte novamente. Percebi que não tá bom. O gatilho dispara da autovigilância? Ele dispara da falta de autovigilância. Porque quando você... o que é ruim, Pudim, é que, em geral, nós queremos que o mundo tenha por nós o amor e o carinho que a gente mesmo não tem. Então, nós não nos preservamos, nos cuidamos, não nos amamos o suficiente e a gente fica na esperança, e mais do que a esperança, na expectativa que o outro nos dê aquilo que a gente já devia ter dado há um tempão. Então, como a gente não faz esse movimento, a tendência é a gente ficar invigilante. O primeiro que oferece uma cenourinha safada, ruim, magra, sem sabor, a gente avança. Entendeu? O duro é esse. Olha, o Edilson Cruz aqui pergunta o seguinte, a questão psiquiátrica aumentou muito. Em nosso hospital psiquiátrico, João Viana, aumentou muito, e não é só esquizofrenia. Quer dizer, a procura está sendo grande no hospital psiquiátrico Abrigo João Viana, que inclusive padece de muitas questões lá de abandono, e a gente manda um abraço lá para a direção. E o Edilson é padrinho de Ana Júlia. O que acontece é que nesse momento, como nós, assim como a Terra, ela mudou o eixo dela, na medida em que os nossos passos, eles diminuíram e os carros diminuíram, certo? Então, a Terra está se reorganizando. Os nossos organismos, eles também estão se reorganizando. E muitas dessas dores que estavam submersas na correria, na falta de atenção, na pouca escuta, na troca, na falta de tempo de aturar o outro, né? O que acontece? Nós não percebíamos a doença do outro, no outro, com o outro. Agora, nós estamos sendo convidados a olhar de uma forma mais corajosa
para o que verdadeiramente está acontecendo. Então, isso faz com que aquilo que estava camuflado, ele levante, né? Você, mais do que ninguém, sabe que nós temos números altíssimos de violência doméstica, de morte de mulheres, de drogadicção, e nunca ninguém tomou uma atitude como está se tomando, com números que são ainda inferiores em relação à Covid. Então, durante muito tempo, independente da dor, como nós estávamos no reino do eu, quem estava ruim era o vizinho, quem estava com dificuldade era o filho do outro. Então, esses números que sempre foram escandalosos, ninguém se mexeu. Só que agora, esses números eles estão ficando grandiosos e eles estão nos entrincheirando. E aí a gente é obrigado a sair do reino do eu para o reino do nós. Por isso, né, nós então estamos tomando atitudes diferenciadas. Se isso não fosse real, talvez a gente tivesse um número de mortes maior ainda, porque o outro é que tem que se cuidar, não sou eu. Então, essa questão é duro te dizer isso, não te digo isso com alegria, não. Então, essa questão do número de acesso ao hospital, de pessoas tendo acesso ao hospital, e que o Edilson fala que não é só esquizofrenia, isso está ligado a uma coisa que já existia e que, em determinado momento, pela correria da vida, ninguém estava dando importância, né? E agora, exatamente, essa questão que pega todo mundo, as pessoas estão conseguindo perceber que o outro está com problema, ou ele próprio está com problema, e estão procurando socorro. É isso? Exatamente. E que antes não queria admitir. Uma coisa é você estar fora de controle sozinho dentro de casa. Outra coisa é você estar fora de controle com alguém tendo que conviver com você. Percebe? Percebo. Enquanto a situação não está literalmente me envolvendo, eu sei que está ruim. Mas a hora que começa a entrar no meu reino, aí a coisa fica complicada. Tá certo? Mas é bom. Ana Júlia pergunta assim, como lidar com a sensação de necessidade de ser produtivo? É cada um no seu ritmo ou temos sempre que nos esforçar mais? Vou até repetir aqui a pergunta, né? Como lidar com a sensação de necessidade de ser produtivo? É cada um no seu ritmo ou temos sempre que nos esforçar mais? A Ana Júlia que eu conheço, aquela que eu tenho orgulho. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você, mocinha, né? E o que é importante é assim, nós precisamos ser produtivos, lógico, nós estamos num mercado que, infelizmente, era e vai continuar sendo competitivo. Porém, agora nos dada a oportunidade de descobrir as nossas reais habilidades, capacidades e possibilidades. Quanto mais a gente conseguir mergulhar nesses quesitos, tudo é feito com muito mais facilidade. Quando a gente coloca a obrigação, tem que fazer nesse tempo, a qualidade é muito menor, né? E hoje, a possibilidade que as pessoas estão tendo de mergulhar nos seus gostos, né? Naquilo que no seu pendor, na sua habilidade. Então, isso faz com que esse profissional tenha uma qualidade infinitamente maior. Ele faz, então, com muito mais facilidade, portanto, ele ganha mais velocidade. Então, nós não precisamos usar a obrigação, né? Ou tem que produzir. Porque a gente fez isso a vida toda e não chegamos a bom resultado, né? Então, agora nós estamos sendo convidados a descobrir como eu posso melhorar, o que tem aqui que eu não percebi, quais são as minhas habilidades que eu posso explorar e que vai me dar uma possibilidade real de manifestar o meu potencial, né? Então, eu venho trabalhando uma área que eu gosto bastante, que se chama Access Consciousness, que é acesso à consciência. É quando o indivíduo é convidado a descobrir o seu potencial, a reconhecer o seu potencial e a manifestar esse potencial.
Porque muitas vezes, muitas famílias, durante muito tempo, o fulano teve que fazer medicina porque o pai era, o avô era, não sei quem, não sei quem, não sei quem, né? Então, houve toda uma pressão e cobrança sobre qual é o próximo passo. De umas décadas para cá, vamos dizer assim, né? Nós temos dado muito mais liberdade para os nossos filhos para eles verdadeiramente serem. Porém, eles trazem resquícios da época anterior, onde ele se cobra, eu tenho que ser, mas eu tenho que ser sucesso. E se eu estabeleço o tamanho desse sucesso, em algumas vezes o sucesso poderia até extrapolar, mas como eu já estabeleci o tamanho do sucesso, eu me torno o limitador do meu crescimento. Então, respondendo a Ana Júlia, investe no seu potencial, acredita naquilo que você está fazendo e se permita fazer diferente. Fazer do seu jeito. Você vai começar a perceber que portas e oportunidades e pessoas vão necessitar da sua essência. Se você quiser mergulhar um pouco nessa questão, conheça a trilogia chamada Conversando com Deus. No segundo livro, ele fala sobre a importância de nós descobrirmos o nosso pendor e mergulharmos nele, porque quando a gente começa a entender que nós podemos contribuir para a harmonia do planeta, o planeta começa a contribuir com a gente. E isso é uma força incomensurável. Olha, nós estamos aqui com a Débora falou assim, seria gratificante salvar essa live, uma autoajuda, e eu quero dizer a ela que nós estamos salvando a live e que assim que terminar, ela sobe no IGTV do nosso Instagram, tá? Viu, Débora? Ai, que bom. Salve e vai subir lá. Tem uma menina que estava perguntando aqui sobre a questão da depressão. É isso. A Rosângela Cardoso, ela diz o seguinte, sempre fui ansiosa, mas agora eu estou depressiva. Saudade de 2 netas que moram em Campos, 5 no Rio. Não conseguindo, a minha saudade está demais. Fui ao médico e aí não tenho o restante da questão. Então, ela disse o seguinte, que a ansiedade dela agora já se transformou na depressão. E como seria possível evitar esses 2 estágios, de passar de um processo... Eu gostaria de juntar duas questões que eu acho que são super pertinentes, como nós já tínhamos conversado um pouco sobre o que tratar. Eu gostaria... Antidepressivo e calmante. E deve estar tomando por conta... foi o médico. Então está salvo. Está salvo. Tomando antidepressivo e calmante. Nós temos uma quantidade expressiva de pessoas da terceira idade que hoje estão sozinhos, né? Não estão considerando que estão por conta própria, eles estão considerando que eles estão distantes dos seus amores, como ela está dizendo, os seus netinhos. E eu diria para ela e para todos os idosos que estão me ouvindo aqui, da importância de você resgatar a sua função de intercessor. Quando ninguém vai... O sinal caiu um pouquinho, mas já vai voltar. Eu queria aproveitar aqui, ela está ler algumas mensagens que estão aqui. Voltou. Então, eu diria que é muito importante que a senhora, assim como os senhores que estão me ouvindo, o sinal caiu de novo e eu vou passar aqui, então, dizer o seguinte. Tem o Mauro de vocês merecem todo o carinho. Um abraço, Luciano. Geraldo Siqueira Pudim. Mauro Silva, que está mandando um abraço para a gente aqui. Então, vamos lá. Voltou agora. Então, é importante que... o que eu estou querendo dizer como função de intercessor? Agora, a senhora não pode botar a mão neles, né? E quanto mais a senhora repete na sua cabeça, não posso colocar a mão, mais pesado fica. Então, é importante que a senhora agora consiga acender dentro de si as lembranças,
os momentos bons e, de preferência, já preparar material, lanche, receita, passeio, roteiro de viagem, para quando tudo isso acontecer, pegar a galera e partir para a vida, né? Então, agora é o nosso momento de refinamento. Vamos nos preparar. Ao invés de supervalorizar a ausência das crianças, comece a fazer um preparo para quando elas estiverem aqui. O que está fazendo a senhora sair do quadro de ansiedade para depressão é o quadro mental que a senhora está fazendo dessa situação. A senhora está enaltecendo o lado de confinamento e diminuindo o lado de refinamento. Eu te convido a levantar a perspectiva de refinamento, planeja o que vai fazer, o que vai dar, o que vai compartilhar quando os seus netos estiverem por perto e diminua agora o seu pensar na ausência. Pronto. Luciano, tinha uma pergunta aqui, é o seguinte, que é interessante, que eu gostaria de fazer. Como lidar com crianças especiais nesse momento? Não só a criança especial, como as crianças dentro de casa, elas muitas vezes não tiveram essa mágica oportunidade de ter a família junto, né? Então, nós vamos contar de muito sofrimento, muita coisa que faltou, muita preocupação. Mas as crianças vão dizer, poxa, nunca fiquei tanto tempo com meu pai e com a minha mãe. Né? Então, como nós queremos que essa criança conte no futuro como vai ser aqui? Então, volto a dizer, infelizmente, nós não vamos ficar pro resto da vida dentro de casa. Nós vamos ter que voltar a sair. Então, como você vai fazer com que esse momento seja um momento de maior encontro, de maior escuta, né? Então, que tal identificar vídeo, filme, história, atividades que possam ser feitas em conjunto? Que tal identificar atividades onde essa criança consiga manifestar os seus sentimentos e a gente consiga oferecer um colo, porque é assim, existe uma técnica que se chama Shantala, foi descoberta na Índia, e ela é toda pautada na massagem. Então, ela diz que uma criança, quando ela recebe massagem, quando ela recebe toque, ela é uma criança que chora menos, é uma criança que grita menos, é uma criança mais suave. Por quê? Porque ela está abastecida. O que é ruim, que sempre nós fizemos, é assim, fulano chora, a gente vai lá, faz um carinho e sai de perto. Fulano fica doente, a gente vai lá, faz um carinho e sai de perto. O que a Shantala diz é, abasteça o outro, dê o carinho suficiente, dê a atenção suficiente, porque ele não tem do que reclamar. Percebe? Sabe quando eu sei porque eu e você somos muito parecidos, então as crianças fazem assim, sai, me larga, me deixa. Não é assim que acontece? É verdade, né? É verdade. Então, a gente tem essa coisa de abastecer a ponto deles dizerem, ai mãe, sai de perto, ai pai, sai de perto, não é isso? Então é nesse sentido, é nesse viés que a gente pode usar, tanto com a criança, porque eu tenho algumas mães que falam, meu filho ficou mais agressivo, está mais agitado, ele não é especial, mas está me dando um trabalhão danado. Mas, na verdade, essa mãe está tão angustiada que ela, de novo, ela está envolvida no reino do eu e não está conseguindo perceber o reino do nós. Luciane, tem o nosso amigo Eduardo aqui pergunta o seguinte, e sobre as pessoas que estão se automedicando, fazendo uso do Dr. Google? O que dizer para essas pessoas? Eu fico muito preocupado com essa questão da automedicação. Eu fico preocupada também, né? Porque, na verdade, eu penso que isso tem muito a ver com aquela questão que a gente falou lá atrás do fake news, né? Pode ser uma informação que procede, como pode não ser, né? Então, eu acredito que é importante buscar a fidedignidade da fonte, a seriedade do que está sendo informado, que está sendo colocado, para que, então, se tome uma atitude, né? Porque é muito ruim quando anuncia um remédio,
né? Teve um remédio que fazia bem para malária, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí começaram a falar do remédio, o remédio sumiu. Quer dizer, quem tem malária não tem como se socorrer, e quem tem o que tem também não tem como se socorrer. Então veja que o veneno nosso somos nós. Então, nós precisamos aprender a ter modos, nós precisamos a sair do reino do eu. O meu convite, gente, é sai do reino do eu, entra no reino do nós. Nós precisamos entender que existe alguém do lado que precisa do nosso socorro. Não é porque tem 10 tomates e só tem os 10 tomates, e tomate é ruim, eu vou lá, compro os 10 e os outros que se dane. Não pode mais ser assim, né? Enquanto nós não tivermos modos em relação a isso, nós vamos sofrer bastante, seja com o confinamento ou com o convite de novas doenças, infelizmente. Deixa eu só fazer aqui um parêntese para as pessoas que estão nos assistindo. É o seguinte, o psicólogo, o psicanalista, ele não receita medicação. Quem receita a medicação é o psiquiatra. Né? E, geralmente, quando o psicólogo percebe a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, ele encaminha o seu paciente para que procure um psiquiatra, para que aí sim se faça uso de medicação. É muito importante isso, porque o tratamento feito pelo psicólogo, ele é um tratamento onde você tem ferramentas de envolvimentos emocionais de se tratar sem medicação. Então, é bom deixar claro isso, porque esse negócio de correr do Dr. Google é complicado. E, Luciane, nós estamos no finalzinho da nossa live e eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para todas as famílias, todas as pessoas que estão vivendo esse momento triste para todos nós, esse momento de confinamento, mas, ao mesmo tempo, um momento de refinamento. Né? Eu entendi bem a mensagem. Eu gostaria, assim, antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade. Os nossos filhos são amigos, então a gente tem uma história, né? Eu acho isso muito importante, né? E que essa história, vou usá-los como um exemplo, que essa história que transcende o tempo, transcende as posições, transcende a distância, há um respeito, há um carinho, há um apoio mútuo. Né? Então, que essa relação possa servir não só para mim e para você como um exemplo, mas para todos que estão hoje atravessando esse momento tão delicado, né? Inclusive, eu separei aqui que olhar diferente eu posso ter para transformar os resultados. Cada dia pode ser diferente. O que eu posso adicionar no dia de hoje? Como eu posso crescer além e apesar das adversidades? Como eu posso traduzir esse momento de uma forma tão fortalecedora que eu seja um vetor de auxílio? Às vezes, eu posso ser um vetor de auxílio para o meu pai, para o meu irmão, para um filho, para um amigo, né? Talvez a gente não tenha o tamanho do braço que o Pudim tem, né? Onde ele pode estar em muitos lugares ajudando muitas pessoas e que eu espero que Deus te dê a orientação suficiente para que você faça aquilo que Ele deseja, né? Então, que nós possamos ser e nos dispor a ser esse instrumento, porque o planeta ele está se regenerando e precisa de pessoas regeneradas, pessoas que saiam urgentemente do reino do eu e consigam apaixonadamente entrar no reino do nós. Muito obrigada. E o que eu tenho dito muito para o meu povo é confinastê. A confinada aqui saúda o confinado aí. Então é confinastê, tá bom? Confinastê para você. Muito obrigado a você pela participação. Foi muito bom a gente poder conversar. E como você falou, nós não estamos confinados, nós estamos isolados, mas distantes. Não confinados. É isso? Estamos isolados, mas não confinados. Vamos dar um abraço para gente aí. Tá bom? Eu tenho certeza que nós sairemos muito mais fortalecidos depois disso tudo, porque é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir nesse momento que nós estamos passando, mas nós sabemos que não é só uma guerra material,
é uma guerra espiritual pela qual nós estamos passando no planeta Terra, não é uma questão isolada do Brasil, é no mundo inteiro. É importante isso que você falou, que nós saiamos realmente do mundo do eu para o mundo do nós e que possamos fazer um mundo melhor. Essa pandemia nós temos que trazer alguma essência. E não deu para falar hoje sobre a questão, mas vamos falar em outra oportunidade, a questão de quem está no luto. Mas vamos falar em outra oportunidade. Eu quero trazer todo o meu respeito a todos aqueles que estão no luto com perda de pessoas da família nesse momento. Beijo. Tchau, querida. Fica com Deus. Tudo de bom. E lembra, quem está no luto, valoriza para não precisar entrar nesse luto. Viva, seja feliz enquanto pode. Ame profundamente. Deus abençoe.